Paz do Senhor Jesus. Vixe, é coisa de crente, calma, fica aí. Ah, fica aí, Deus tem uma palavra pra você, cara. Fica aí, escuta um pouco. Faz uns 10 anos mesmo que você não vai na igreja, o que custa você tirar um tempinho com Jesus? Amém? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos meditar nele. Vamos fazer o nosso devocional, nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar, vamos ler a palavra, mas fica conosco, amém? O Senhor tem uma palavra para você, eu tenho certeza disso. Vamos adorar? Ao que se senta no trono, sobre tudo e todos, Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas.
nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um momento na tua presença, onde nós podemos te adorar, nós podemos orar a ti, nós podemos ter um momento de devoção, um momento que nós separamos com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que esse momento venha falar conosco através de nós, que seja feito primeiro em nós, para que possa ser feito além de nós, para que nós possamos ser cartas vivas que o Senhor tem escrito para e passo, e que as pessoas possam, ao nos ler a tua palavra, Jesus, que, como nós ouvimos, às vezes nós somos a única Bíblia que muitos homens leem por aí. Então, que isso possa ser grafado em nós, Jesus, através das nossas ações e do nosso testemunho. Que o Senhor possa falar com cada um que está nos ouvindo, tocar nos seus corações, transformar a vida, Jesus. Nós somos gratos. Amém? Amém, irmão? Hoje nós vamos ler Atos 17. Quero ler com você, sem perca de tempo. Versículo 1 diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tesalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tesalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tesalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, despertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido.
pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Irmãos, sabe? Tem muita coisa aqui. O texto é rico, mas o que me prende a atenção nesse texto, em Atos 17, é o fato de Paulo ir para Atenas e ele começar a ministrar e a pregar e ter uma palavra que você vê a gente citando aqui, é uma sabedoria já afunilada. Você tem que ler umas 2, 3 vezes para entender do que ele está falando. Tem que ter um pouco de noção do que ele quer dizer, né, sobre ídolos, nada demais, mas você tem que entender o contexto. E aqueles homens começam a prestar atenção e se admiram com a sabedoria dele. Mas quando ele diz assim, esse é Jesus que ressuscitou dentre os mortos, eles falam assim, tá bom. Até aí tá bom. Na próxima a gente continua. Legal, muito bacana que você veio nos ensinar. E sabe, isso remete aos nossos dias, uma situação muito comum. Homens e mulheres que, quando você fala de Jesus, o cara legal, eles olham e falam assim, Jesus foi um cara bacana, um bom homem, eu acredito em Jesus. Quando você fala de Jesus, o mestre, Jesus foi um mestre muito sábio, que deixou uma sabedoria assim imensa, que é copiada, que é discutida por vários outros sábios, um mestre excelente. Jesus foi um líder, e então vai ter um pessoal de todas as áreas da vida, principalmente financeira, que vai falar assim, lidere como Jesus. E nós temos nos nossos dias esse culto extraordinário a esse Jesus histórico, esse homem que foi um bom homem, um homem sábio, inteligente, que teve boas atitudes, ações, que é admirável e tudo mais. Mas quando nós falamos do Jesus Deus, quando nós falamos Ele ressuscitou dentre os mortos, aí as pessoas falam assim, então, eu acho que tá tudo bem, vamos deixar para a próxima, isso daí eu escuto lá do meu pastor ou do meu padre no domingo, e até aqui tá legal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que me deixou triste uma vez, assim, que eu fiquei pensando, eu refleti sobre isso? Eu li uma pesquisa, não tenho dado agora para colocar aqui embaixo para você na descrição, mas eu vou citar ela. Nessa pesquisa dizia que no Brasil, não era fora do Brasil, apesar que tinha umas pesquisas americanas que eu lia também na época, então, mas eu lembro que essa pesquisa era no Brasil mesmo, não era na América não. Nessa pesquisa dizia que mais de 50% dos pastores, não são os crentes, não são os diáconos, não são o presbitério, não, dos pastores. E quando foi feita essa pesquisa, geralmente ainda cada igreja tinha um pastor e ele fazia tudo, né? Não é que nem hoje que uma igreja tem mais de um pastor. Nós chegamos a esse entendimento, graças a Deus.
essa pesquisa dizia que mais de 50% dos pastores não acreditavam que Jesus era Deus. Alguns acreditavam, era uma porcentagem assim, tipo 50% acreditava que, vamos colocar assim, 30% acreditava que Jesus é Deus. Aí os outros 30% acreditavam que Jesus ele era divino, mas não era Deus. Aí os outros acreditavam assim, que Jesus era um cara bacana, que tipo, se a gente, né, eles eram religiosos de plantão, basicamente. Né, seguiam a religião, o dogma da fé, mas não tinham pleno conhecimento do Filho. E se não conhece o Filho, não conhece o Pai, irmão, esquece. Então assim, hoje em dia nós vivemos muito isso. Nós vemos grupos de pessoas, irmãos, quando eu falo assim, talvez você que está me escutando, algumas das coisas que eu falo, você vai falar assim, eu acho que o William deve estar dando uma indireta pra gente aqui. Cara, eu não vivo de indireta, eu vivo de direta mesmo. Se eu precisar te falar isso, eu falo. E falo que não concordo e acabou. A gente não vai perder a amizade porque eu penso de uma forma e você da outra. Até porque também o pessoal não tem o mínimo dó de falar que eu tô errado. Né? Então não vai ser eu que vou ficar fazendo frescura com os outros. Mas entenda isso. Tem pessoas que crêem no Deus de ontem e crêem no Deus de amanhã, mas não crêem no Deus de hoje. Então Deus era milagroso ontem e será amanhã, mas hoje não. Ele era sobrenatural ontem e será amanhã, mas hoje é só um naturalzinho mesmo. Hoje Deus não cura, Deus não faz milagre. Não, William, as pessoas creem, mas aqui tem muito charlatanismo. É uma desculpa que eles dizem, irmãos, para não crer no profundo de Deus, naquilo que realmente Deus faz. É uma desculpa que essas pessoas, elas dão, porque, irmão, o charlatanismo existe em todo lugar, em qualquer facção, em qualquer seita, em qualquer partido, em qualquer, sei lá como você chama esse negócio. Mas assim, nos evangélicos tem charlatões, nos católicos tem charlatões, em qualquer grupo que você possa pensar tem charlatão, irmão. Entende? Então, essa desculpa de que há muito charlatanismo, por isso eu não creio, já não cabe mais. Isso cabe para o ímpio, mas não cabe para o cristão. Isso não cabe para um pastor. Querer menosprezar ou retirar a divindade do Cristo, isso não existe, irmão. Ou você crê que Ele faz, que Ele é, ou você não crê em nada. Primeiro você crê que Ele é, depois você crê que Ele faz. E nessa ordem, você pode crer. Nesse momento, de repente, não é o momento que Ele vai fazer. Não é o momento que Ele está fazendo na minha ou na tua vida. Ou, de repente, nós estamos pedindo errado, nós estamos entendendo errado. Nós não estamos fazendo da forma correta. Mas entenda isso. Ele é totalmente capaz de fazer agora. E não estou falando isso da boca para fora apenas. Eu sei que Deus é capaz. Não. Se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós buscarmos, sabe assim, com todo o nosso coração, com certeza Ele nos ouvirá em algum tempo. Ouvir, Ele vai ouvir sempre, mas Ele nos responderá, por assim dizer, em algum tempo. Porque o tempo do Senhor não é igual ao nosso. Ele de repente não te responda nesse momento. Talvez Ele não faça nesse momento. E talvez quando Ele fizer, você já nem dá mais tanto valor para aquilo, ao ponto de nem perceber que Ele fez. Mas Ele vai fazer no tempo apropriado, irmão. No tempo correto, Ele vai fazer aquilo que há de ser feito. E sabe, eu vejo que assim como Paulo na discussão que ele teve no Areópago, quando ele começa a falar desse Jesus maravilhoso, desse Jesus, cara, ele é escutado por aqueles homens. A cidade está comentando, que nova doutrina é essa? Mas quando ele vai falar assim, ele é Deus, ele ressuscitou dos mortos. Não, peraí, você já está fazendo bagunça demais, a gente não acredita. Imagina um grego pensando assim, a gente não acredita que ele saiu do Tártaro, escapou de Hades e veio aqui. Não é assim, irmão. Sabe? A gente precisa entender. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa entender quem é o Cristo. Porque se você for igreja e não tem entendimento pleno do noivo, você não sabe com quem você está se casando. Se você faz parte do corpo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e você não entende quem Ele é, irmão, você está mais perdido do que quem não está, do que quem não entende nada, de quem não participa. Porque imagina eu,
faço parte de algo, por melhor e mais bonito e mais belo que seja, mas eu não tenho esse entendimento. Irmão, talvez você esteja pensando, William, mas o que eu faço para alcançar esse entendimento? Eu tenho que se formar em teologia, eu tenho que estudar teologia e tal. Não, irmão, você tem que ter experiência com Jesus. Sabe? É Bíblia. A base protestante, ela vai dizer que a base da nossa fé, ela está única e exclusivamente na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se você tem uma Bíblia, você é alfabetizado e você tem a capacidade de orar para ter experiência com Deus, isso é suficiente para que você tenha conhecimento do Jesus Deus. Ah, William, mas eu não tenho que ir de repente para um curso específico. Se você tiver a oportunidade, faça, irmão. É maravilhoso você aprender muita coisa, passar muita raiva, tua mente vai bagunçar e vai organizar, e é maravilhoso, é libertador, porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então toda vez que você tem um encontro com a verdade, e a palavra de Deus fala sobre essa verdade, né, que é o Cristo, você vai estar mais liberto e mais apto à compreensão. Mas experiência é oração. Experiência é tempo com Deus. Experiência é ler Bíblia de forma específica, não textos para aprender algumas coisas isoladas. É você passar tempo com Deus. É você entregar na sua ignorância o seu tempo para Deus. Não precisa ter uma cultura sobre aquilo, mas desde que você tenha uma entrega, você entenderá. E eu vou te dizer uma coisa ainda: mais vale um ignorante que compreendeu a divindade de Cristo, compreendeu, irmão, a divindade, entendeu, recebeu no seu coração, não apenas pelo seu dogma fala Jesus é Deus, mas Jesus é Deus e pronto, acabou. Essa ignorância, ela não é boa. Mas aquele que recebeu no seu coração, através da palavra de Deus, ele vai muito mais longe, com certeza, do que um PhD em teologia que tem a coragem de falar o absurdo, de afirmar o absurdo, que Jesus não é Deus, ou que ele não ressuscitou dentre os mortos, que isso é uma forma de falar, uma parábola, um não sei o que lá, sei lá que bizarrice gospel que essa pessoa faz para tentar provar esse ponto. Então eu quero encerrar esse devocional dizendo para você: no capítulo 17, a igreja vai perceber que muitas pessoas estão dispostas a ouvir as suas palavras de consolo, de conforto, os seus aconselhamentos pastorais, principalmente agora que nós temos muitos pastores formados em psicologia, e a praxis pastoral está virando um trem humanista, um negócio bizarro, horrível. Ai, Jesus, coloca homens cheios do Espírito Santo nesses postos para abençoar pessoas, para serem realmente pastores nesse lugar. Mas, irmão, eu quero encerrar dizendo justamente sobre isso. Nós precisamos entender o Jesus Deus. A igreja descobriu que as pessoas querem ouvir as suas palavras bonitas de consolo, conforto, mas não querem ouvir a sua palavra de salvação. Igreja, continue sendo igreja. Entregue uma palavra de salvação. Entregue uma palavra de salvação. Crendo em Jesus o Cristo, o Messias, o Deus. Entenda isso no teu coração. Fora disso, é só ladainha, é um monte de gente tentando provar seus pontos, engolindo Bíblia, tirando pedaços inteiros, capítulos inteiros, e é complicado. Amém, irmão? Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te use como um instrumento nas mãos dEle. Amém? Irmão, deixa eu dizer para você, seja o instrumento do Senhor. Envie esse vídeo para alguém que você quer abençoar, que você quer que ela receba uma palavra de Deus, um devocional com o Senhor, que ela tenha um tempo de devoção com o Senhor. Encaminhe esse vídeo para ela, curte, compartilha para que possa chegar para mais pessoas, e assim nós vamos chegando mais longe com essa palavra, e se você concorda com ela, então assim o faça. Amém? Deus te abençoe e fique em paz no nome do Senhor Jesus.